Neste vídeo, vamos dar continuidade ao anexo A, orientações para o uso desta norma. Neste vídeo do anexo A, vamos apresentar A4, que fornece as orientações relativas à seção 4, contexto da organização, e A5, que é sobre a seção 5, liderança. A4.1 Entendendo a organização e seu contexto. A organização deve compreender os aspectos ambientais positivos e negativos do ambiente no qual ela se insere e que podem, de alguma maneira, afetá-la. Dentre esses aspectos, incluem-se os ambientais, que são os relacionados ao clima, qualidade do ar e da água, uso do solo, contaminação já existentes. Por exemplo, instalar-se um local que foi um depósito de resíduos anteriormente. Disponibilidade de recursos naturais, como a necessidade de disponibilização de um curso de água para a utilização como captação, por exemplo. E biodiversidade, necessidade de que as operações a afetem. Aspectos externos, como a cultura do local, ambiente social. Por exemplo, como as operações da organização afetam a sociedade local, uma vila onde a organização vai se instalar. Os aspectos políticos existentes no local, aspectos legais e regulamentares. O que a legislação e regulamentos influenciam nas atividades da organização? Aspectos financeiros e econômicos que podem influenciar o desempenho da organização. Os aspectos tecnológicos, surgimento de novas tecnologias que podem afetar de maneira negativa ou positiva a organização. Aspectos outros que podem influenciar a competitividade da organização. Todos esses aspectos externos podem ser de âmbito internacional, nacional, regional ou local. Também temos os aspectos internos da organização, que são os relacionados às suas atividades, ao produto ou serviços por ela oferecidos. A estratégia, o que ela influencia na organização, a sua cultura e a sua capacidade. Nestes aspectos, considera-se as pessoas que atuam na organização, ao conhecimento, tecnologia da organização, seus processos e sistemas. Com este conhecimento, a organização estabelece, implementa e mantém o sistema de gestão ambiental. Estas questões podem gerar riscos e oportunidades que são tratados nas próximas sessões. A4.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. A organização compreende as expectativas das partes interessadas e, a partir delas, determina quais ela deve cumprir, quais são pertinentes. Pode alguma das partes interessadas se sentir afetada por decisões ou atividades relacionadas aos aspectos ambientais da organização. Neste caso, a organização deve levá-las em consideração, desde que isto seja levado ao seu conhecimento. As partes interessadas possuem requisitos que são legais, como regulamentos, autorizações, licenças, etc. Estes devem ser considerados. Outros, como uma relação contratual, ação voluntária, etc., são analisados se convém a adoção. Uma vez considerados pertinentes, eles passam a fazer parte do sistema de gestão ambiental
conforme o requisito 6.1.3, requisitos legais e outros requisitos. A 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão ambiental. O escopo determina e esclarece o limite físico e organizacional de onde será implantado o sistema de gestão ambiental. Isto é importante principalmente se for implantado em parte de uma organização maior. A organização possui a liberdade de escolha, mas esta deve ser tal de maneira que a alta direção possua autoridade para a implantação do sistema de gestão ambiental. Convém que o escopo seja escolhido de maneira que represente a realidade e a necessidade da organização, e não que partes excluídas de maneira a se evitar a obrigação do cumprimento de algum requisito legal. Definido o escopo, este deve ser divulgado às partes interessadas. A 4.4, Sistema de Gestão Ambiental. A organização decide como irá atender aos requisitos e a que nível de detalhamento para que os requisitos estabelecidos pela norma sejam atendidos. Se faz necessário o estabelecimento de um processo de controle de maneira que assegure que os resultados alcançados estejam conforme o esperado. Deve também ser integrado a seus diversos processos com o sistema de gestão ambiental. Não deve limitar-se somente aos processos produtivos, como a princípio pode-se pensar, mas também aos processos de compras, recursos humanos, marketing, vendas, projeto, desenvolvimento, etc. Todos devem considerar seus aspectos relacionados ao meio ambiente e estar integrados a um sistema de gestão ambiental. As questões levantadas e analisadas anteriormente, referente ao contexto da organização, tanto interno quanto externo, e aos requisitos das partes interessadas, devem ser incorporadas ao sistema de gestão ambiental. A5. Liderança. A alta direção deve liderar e estar comprometida com o sistema de gestão ambiental. Convém que ela esteja pessoalmente envolvida, mas caso seja necessário, pode delegar a outro. Neste caso, porém, ela continua responsável por prestar contas e pelas ações referentes ao sistema de gestão ambiental. A.5.2 Política ambiental. Política ambiental constitui-se dos princípios, compromissos e intenções relacionadas ao desempenho ambiental da organização. A política deve se comprometer, no mínimo, com a proteção ao meio ambiente, ao atendimento aos requisitos, inclusive os legais e que foram estabelecidos, e melhorar continuamente o seu desempenho ambiental. Os processos da organização devem ser conduzidos de maneira que o atendimento a esses requisitos da política estejam sendo efetivamente cumpridos. A proteção ao meio ambiente não deve somente ser encarada como prevenção a impactos ambientais, como poluição, mas também com a proteção contra possíveis danos e degradações que a atividade da organização possa causar. Este compromisso deve ser adequado ao contexto tanto interno quanto externo da organização. Daí a necessidade da análise prévia do contexto em que a organização esteja inserida.
Este compromisso pode abordar ações com relação à qualidade da água, do ar, reciclagem, proteção à biodiversidade, proteção do ecossistema, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, atitudes sustentáveis, dentre outras. Todos os requisitos são importantes, mas particular atenção deve ser dada aos requisitos legais aplicáveis. Sendo assim, é necessário que sejam determinados requisitos legais e outros aplicáveis à realidade e contexto da organização. A organização deve assegurar que seus processos atendam aos requisitos estabelecidos. Avaliar se os processos estão atendendo aos requisitos e corrigir as possíveis não conformidades encontradas. A.5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Na organização, várias pessoas estão envolvidas no sistema de gestão ambiental. Convém que os papéis de responsabilidade e autoridade de cada um dentro do sistema de gestão ambiental estejam definidos, bem como sejam de conhecimento geral. Papéis e responsabilidades específicas podem ser atribuídas a um só indivíduo ou serem compartilhadas por diversos ou até serem de responsabilidade de um membro da alta direção. Resumindo, neste vídeo, vimos que deve ser definido e entendido o contexto em que a organização está inserida. Identificar e entender as necessidades das partes interessadas e, a partir disto, determinar o escopo e a estrutura do sistema de gestão ambiental. A seguir, abordamos os aspectos de liderança, onde a alta direção deve demonstrar sua liderança e comprometimento com o sistema de gestão ambiental. A alta direção estabelece a política ambiental. A organização deve definir os papéis e responsabilidades, bem como autoridades dos envolvidos no sistema de gestão ambiental. No próximo vídeo, apresentaremos os aspectos da seção 6, Planejamento. Muito obrigado e até lá!